Olá, meu amigo e minha amiga. Deus abençoe a todos. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma mensagem de fé, uma mensagem de esperança aqui no Salmo 78 da Palavra de Deus. Eu gostaria de dizer, meu amigo, que você é mais que vencedor só por você estar aqui conosco para ouvir e escutar a Palavra de Deus. No Salmo 78 diz assim: a providência divina na história do seu povo. Aleluia! Deus sempre cuida do seu povo. Deus cuidou de Adão e Eva no jardim, mesmo após eles terem pecado. Deus cuidou do seu povo no Egito. Deus cuidou de Abraão, de Isaac e no Jacó, mesmo sendo nômades, pessoas peregrinas que não tinham um lugar próprio para morar. Deus cuida do seu povo. Deus cuidou de Jesus, Deus cuida de nós. E Deus há de cuidar do seu povo até o fim dos dias. Como disse Jesus, eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Essa é a maravilhosa promessa, uma bendita esperança para o povo da promessa, o povo de Deus. O Salmo 78, no verso 1, diz assim: escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. Amém? Deus é maravilhoso, Ele fala conosco a qualquer hora do dia. Eu te pergunto, meu amigo, você tem falado com Deus? Você tem estudado a palavra de Deus? Porque o Senhor nos fala através da palavra. Deus nos revela a sua vontade através da palavra. Você tem buscado a Deus? Você tem orado? Você tem lido a palavra? Você tem meditado na palavra de Deus? Se você não tem, meu amigo, eu convido a você a escutar a palavra de Deus, a estudar a palavra de Deus, porque nós estamos num tempo, mais do que nunca, que nós precisamos estar em estrita comunhão com o Senhor todos os dias, porque o inimigo de nossas almas, ele fica ao nosso derredor rugindo como leão e ele não desiste. Então nós também não podemos nos apartar um segundo sequer da presença do nosso Deus. Amém? No verso 5 diz assim: ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e por sua vez os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhes observassem os mandamentos. Aleluia! Aleluia! Deus é maravilhoso. Aqui no verso 5 fala que Deus estabeleceu uma lei e que o povo de Deus deve transmitir essa lei, o conhecimento do Senhor aos seus filhos, para que os seus filhos transmitam aos seus descendentes. Meu amigo e minha amiga, você tem dado um bom testemunho, você que é pai, você que é mãe, você filho, você filha, você tem dado um bom testemunho, você tem, mesmo com a sua maneira de agir, você tem pregado que é um cristão verdadeiro na sua casa, na comunidade, diante das pessoas, na sua forma de andar, de tratar os negócios com honestidade. Nós temos que dar um bom testemunho para que nós possamos assim enaltecer e exaltar o nome do Senhor, meu amigo. Porque, como nós iremos ler mais à frente, o povo de Deus falhou em muito, principalmente o povo lá do deserto, em meio a tantas maravilhas, tantos sinais, coluna de fogo, água fendendo, saindo pelas rochas, a travessia do Mar Vermelho, as 10 pragas lançadas sobre o reino do Egito, e muitos sinais e maravilhas feitos diante daquele povo, mas ainda assim foi um povo ingrato a Deus e inconstante de coração e infiéis às leis do Senhor. Querido amigo, querida amiga, que legado você está deixando para os seus filhos, para o seu próximo, para o seu vizinho? Será que nós, eu vou me incluir também, será que nós não estamos
falhando? Será que nós estamos fazendo a vontade de Deus como Ele quer que nós a façamos? Precisamos, querido amigo e querida amiga, com muita fé, com muita dedicação, humildade, buscar a Deus e levar a mensagem de Deus, um bom testemunho às gerações futuras, para que nós tenhamos um mundo, pessoas melhores. E eu te digo mais, amigo, nós já estamos no futuro e ainda mais, nós estamos no fim de todas as coisas. E nós devemos nos preparar e preparar também aquelas pessoas a quais nós amamos, o nosso próximo, começando pela nossa casa. Você há de convir comigo, não é? No verso 8 diz assim: e que não fosse como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, e cujo espírito não foi fiel a Deus. Esqueceram das suas obras e das maravilhas que lhe mostrara. Prodígios fez na presença de seus pais, na terra do Egito, no campo de Zoan. Verso 13. Dividiu o mar e fê-lo seguir, aprumou as águas como um dique, guiou-os de dia como uma nuvem e durante a noite como um clarão de fogo. No deserto fendeu rochas e lhes deu a beber abundante águas como de abismos. Verso 16. Da pedra fez brotar torrentes, fez manar água como rios, mas ainda assim prosseguiram em pecar contra ele e se rebelaram no deserto contra o Altíssimo. Tentaram a Deus no seu coração, verso 18, pedindo alimento que lhes fosse do seu gosto. Que terrível, amigo. Veja que como o povo de Deus no deserto, mesmo lá ainda estando no Egito e no deserto também, tiveram milhares, centenas de prodígios. Deus cuidou do povo dele. Deus deu alimento, Deus deu maná ao povo, deu carne, Deus deu até aquilo que eles era do gosto dele, ou seja, eles não estavam satisfeitos com o que Deus tinha dado a eles. Eu te pergunto, meu amigo e minha amiga, será que eu estou falando com alguém que não agradece o pouco que você tem? Será que você não agradece a Deus pelo mantimento que você tem na sua casa, pela roupa, pelo calçado, pela casa que você tem? Será que eu estou falando com alguém que não agradece a Deus? Será que eu estou falando com alguém que só abre a boca diante de Deus só para pedir e nunca que agradece? Não se lembra dos feitos que o Senhor já fez? Você não se lembra? Será que eu estou falando para alguém que não se lembra de um livramento que teve, de uma doença mortal, de um acidente, ou até mesmo de uma tentativa de assassinato de alguém contra você? Será, amigo, que nós só abrimos nossa boca para pedir ou para reclamar, como fez o povo no deserto? Querido amigo e querida amiga, nós temos que amar a Deus. O apóstolo Paulo chega a dizer o seguinte: se temos com o que comer e o que vestir, estejamos contentes. Querido amigo, querida amiga, veja, o Filho de Deus, Jesus Cristo, nasceu numa manjedoura, num estábulo onde havia animais, cresceu nas campinas de Nazaré, de forma humilde. O Filho de Deus. Será que nós não estamos querendo ser melhor do que o Filho de Deus? Sendo que Jesus nos ensinou o evangelho da humildade. Jesus disse: felizes, bem-aventurados sois os pobres, porque deles é o reino dos céus. Querido amigo, não tem como servir a dois senhores, a Deus e as riquezas. Ou você agrada a um, ou você agrada o outro. Só podemos agradar a um Senhor na nossa vida. Querido amigo, querida amiga, nós temos que ser gratos a Deus. Não podemos deixar que a triste história do povo no Egito, o povo de Israel no Egito, venha se repetir na nossa vida de forma negativa. Nós temos que crer em Deus. Nós temos que crer em Deus como Josué e Calebe. Eles viram a terra da promessa, a Canaã, a terra que manava leite e mel. Eles viram o gigante, mas eles não temeram os gigantes, porque eles se lembravam que Deus os havia libertado das garras, da servidão
do faraó do Egito. Eles tinham visto o mar vermelho se abrir diante deles e eles passaram a seco. Eles receberam maná do céu. Eles viram milhares e enormes e estupendos sinais e creram em Deus. Por isso eles não ficaram com medo. Em contraste com aqueles outros 10 que estavam com eles, que tiveram medo do gigante, dos anaquins, eles esqueceram que Deus poderia destruir aquele povo, assim como ele destruiu os egípcios, submersos, afogados nas águas do Mar Vermelho. Querido amigo, querida amiga, não esqueça que Deus é todo poderoso. Tem um texto muito bonito da escritora Ellen White que diz assim: não há nada a temer quanto ao futuro, a menos que nós esqueçamos de Deus, como Deus tem guiado o seu povo no passado. Não temos nada a temer diante do futuro, a menos que nós esqueçamos dos feitos maravilhosos do Senhor. Eu estou vendo nesse tempo, na pandemia, pessoas se submetendo a receber, a várias coisas para não perder os privilégios desse mundo, aceitando ser picado com um antídoto venenoso que mais está fazendo mal às pessoas do que bem, mas com um pretexto para não perder as coisas do mundo, não perder a liberdade de ir ali ou ir acolá, ou não perder o seu emprego. Querido amigo, querida amiga, Deus nos testa, lembre disso, Deus nos testa nas pequenas coisas, para que nas maiores nós possamos ser vencedores. Se você cede às pequenas provas, você não vai aguentar as provas maiores, a ser fiéis a Deus, as provas maiores, meu amigo. Seja fiel a Deus, seja como Josué e Caleb, seja como Moisés, foi fiel a Deus, não se importando em ser perseguido, não se importando em ser caluniado. Veja Jesus, Jesus foi fiel a Deus até a morte, e Ele nos deu a promessa. Jesus nos deu a promessa: eu venci o mundo, vós também pode vencer o mundo. Jesus nos deu essa promessa. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Tem de bom ânimo, meu amigo, tem de bom ânimo, minha amiga. Se lembre continuamente, diariamente, dos feitos de Deus na sua vida. E transmita a fé de Deus aos seus filhos, à sua descendência. Deus espera mais de você. Deus espera mais de mim. Eu encerro essa mensagem com uma oração. Ore comigo, em nome de Jesus. Querido Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, abençoe essa pessoa, abençoe essa mulher, abençoe este homem, abençoe este jovem, esta jovem, abençoe essa pessoa, meu Deus. Coloque no coração dela, meu Pai, gratidão ao Senhor, pelo que o Senhor já fez na vida dela e que há de fazer. E mesmo, meu Deus, que passamos por dificuldades, possamos ser fiéis ao Senhor, como foi o teu Filho amado, como foi os profetas, como foi o seu povo legítimo e verdadeiro no passado. Deus abençoe você, meu amigo e minha amiga, em nome de Jesus. Amém.